Bom dia, criancinhas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, a gente vai terminar hoje, né, a aula 18. Nós começamos, né, a falar sobre o feudalismo, né, em termos econômicos, sociais. Agora a gente vai finalizar aí, né, esse conteúdo, analisando aí a atuação, principalmente da igreja, né, dentro do feudalismo e, de certa forma, do mundo medieval. Né? A gente vai tratar mais aprofundadamente desse assunto, né, da ideologia e tudo mais, em termos de pensamento da igreja, na aula 26, mas aqui a gente vai ver, de certa forma, a atuação, né, da igreja em um período aí de teocentrismo, ou seja, tudo girava em torno de Deus, Deus, né? Uma espiritualidade muito intensa aí, né? Que permeava todo o mundo medieval neste momento, sobretudo, né, entre os séculos 9 e 11, que é o nosso recorte basicamente aqui, né? A igreja, ela detém o poder universal, lembre-se, o próprio nome, né? Católicum, lá em latim, é universal. A igreja era a maior instituição, né, de toda a Idade Média. Ela detinha uma administração centralizada e burocrática, inclusive, possuía o monopólio cultural e intelectual na Idade Média Ocidental. E aí lembre-se sempre, né, de um pensador lá do século XVI para o XVII, um camarada chamado Francis Bacon, né, o popular Chico Toicinho. Ele disse: saber é poder. E por conta disso, a igreja, ela tinha um poder ideológico muito grande, né? Ela detinha o saber. Veja, o índice de analfabetismo durante a Idade Média, gente, era de 99,99%, né? Das pessoas, muitos nobres, até reis, eram analfabetos, não, né? Não se tinha aí um desejo, né, um impulso para a leitura, para a escrita. Isso ficava restrito à igreja e ainda assim aos mosteiros, aos monastérios, que a gente vai explorar melhor logo adiante. Mas basicamente os monastérios, os mosteiros eram lugares retirados, né, do convívio comunitário, né, com as pessoas não religiosas. Os mosteiros reuniam, né, pessoas de uma mesma ordem religiosa, tá? E eram esses mosteiros que detinham o poder. Muitos padres, até mesmo bispos, eram analfabetos. Tá? O clero secular, que nós já vamos entender o que é um, o que é outro, muitos destes membros da igreja não tinham o conhecimento, né, da escrita, né, da leitura. Isso estava mais restrito aos monastérios, que possuíam, inclusive, muitas bibliotecas. Lembrando que a Idade Média, né, ou é na Idade Média que nós temos a invenção do livro. Por vezes a gente, né, desconsidera a Idade Média, nós vamos ver, né, de forma mais adensada, né, os adjetivos negativos dado à Idade Média na aula 26, mas não, já adianto que na Idade Média você tem muitos avanços aí, né? Lembrando que cronologicamente o Renascimento ele começa ainda na Idade Média, mas o livro, o óculos é uma invenção, né, do período medieval, né, e esses livros ficavam em bibliotecas que normalmente estavam dentro destes mosteiros ou monastérios. Aí você lembra da aula 9, quando nós falamos, da aula 15, quando nós falamos do Carlos Magno, né, e do Renascimento carolíngio, como ele vai injetar, né, esforços no sentido aí de recuperar obras greco-romanas, né, sob a tutela, né, dos monastérios. Era lá onde você tinha, né, os livros, onde você tinha os monges copistas. Quem eram os monges copistas? Eram os caras que passavam o dia inteiro copiando livros,
né? Então fazendo cópias de livros. Por quê? Porque você não tinha impressora. A impressão surgirá lá no século XV, durante o Renascimento. Até então, os livros eram todos feitos artesanalmente por monges. E uma dica de leitura para você aí, que tiver interesse, né, na Idade Média e não quiser ler um livro muito denso, acadêmico de história, nós temos um livro de literatura aqui extremamente bom do ponto de vista historiográfico, né, com uma pesquisa histórica muito significativa, do Humberto Eco, O Nome da Rosa. Né? Ele tem como pano de fundo um monastério, aí você pode entender como é que, né, funcionava o monastério, física e, né, espiritualmente, inclusive. Física, quando eu digo, é como é que ele se estruturava, o que é que tinha lá dentro e assim por diante. Né? Então, a igreja, a partir daí, ela controla ideologicamente a sociedade, pregando o conformismo. O que seria esse conformismo? Olha, por que eu nasci servo? Porque Deus quis. Você é servo porque Deus quis, você é nobre porque Deus quis, tudo é porque Deus quis. Lembrando que a igreja é a responsável pela manutenção da ordem feudal. A igreja é quem vai manter a estrutura social e, por vezes, né, a ideologia paternalista católica vai engessar essa sociedade. Ela tenta até onde foi possível, obviamente. Nós vamos ver, né, que a partir do século XIV nós temos uma lenta, porém gradual, mudança aí nessa perspectiva. Uma das coisas que a igreja pregava também era a ascese. O que é a ascese? O ascetismo, a ascese, é a negação de todo e qualquer prazer. Né? A ascese é uma forma, né, de negar-se, né, os prazeres da carne, mesmo do espírito. Por exemplo, né, no livro aqui, O Nome da Rosa, há uma discussão sobre o gargalhar. Né? Muitos interditavam até a gargalhada, achavam que era algo hedonista demais. Né? Então, pregava-se a ascese, ou seja, a negação do prazer. Né? Quaisquer. Tá? A igreja, enquanto instituição, né, ela nasce efetivamente, né, com o Edito de Tessalônica, lá do Teodócio, portanto, ela reflete os anseios romanos. A própria estrutura hierárquica da igreja, ela tem a ver com isso. Se você observar aqui, ó, né, a estrutura da igreja, hierarquicamente falando, ela reflete uma organização militar, lá de Roma. Né? A gente pode, né, o Papa barra é o imperador, né? O arcebispo é o general, tem o centurião, tem o soldado e assim por diante. Então, essa estrutura eclesiástica, ela reflete os anseios romanos, uma cultura romana. Né? E conforme foi passando aí a virada, né, da antiguidade romana para a Europa medieval, nós vemos a estruturação aí de dois modelos, né, de organização da igreja. O modelo secular. O que é séculum? Séculum, em latim, é mundo. Né? O clero secular é aquele que estava no mundo, era aquele que conduzia o rebanho, ou seja, as pessoas que não eram da igreja. Já você tem uma outra parte aí, que é o clero regular, regulum, regra, né? Eram os caras que viviam afastados da vida mundana, que viviam afastados das vilas, né? Das cidades que ainda existiam, não esqueça. Né? Esse clero regular, ele ficava nos monastérios, que você pode entender aqui melhor e que nós vamos falar também mais adiante lá na aula 26. Tá? Mas, basicamente, quem comandava tudo, mesmo o clero regular, né? Dentro do monastério quem mandava era o abade, mas ainda assim o abade obedecia ao Papa. O Papa era o poder universal. O Papa ele surge ali na vacância do imperador em Roma. Né? Com a desestabilização de Roma, nós vemos a ascensão da figura do Papa. Lembre-se que o Teodócio era o sumo pontífice, mas com a desestruturação do Império Romano, sobretudo no Ocidente,
né? A figura do Papa, ela surge lá por volta de 455, obviamente em termos historiográficos, né? Não estamos debatendo em termos teológicos aqui. Tá? Então, em termos historiográficos, o primeiro Papa, Leão I, lá em 455, ele, que era bispo de Roma, vai se tornando aí, ou vai constituindo a figura do chefe político da igreja, e que ao longo da Alta Idade Média, e sobretudo no feudalismo, do 9 ao 11, torna-se a figura política religiosa mais importante da Europa. Lembre-se que o cisma do Oriente, que ocorre lá em 1054, ele tem a ver com o crescimento do poder do Papa, que começa, né, a ter uma queda de braço com o imperador bizantino. E essa estrutura hierárquica da igreja, ela terá uma modificação desde o século IV até o século XXI, que foi a criação aí, né, do Colégio de Cardeais no século XI, e que você agora só vai aceitar que foi criado no século XI, porque a gente vai entender isso lá na aula 24, de forma detalhada, né? Tem a ver com uma reforma que aconteceu na igreja aí no século XI, tá? Então, com exceção do cargo de cardeal, você tem desde o século IV o Papa, né? No caso, na figura do imperador, depois o Papa em si no século V, o arcebispo, o bispo, o padre e o diácono. O diácono era responsável aí por administrar aí a paróquia, cuidar da igreja, paróquia e igreja, né? O padre era quem dava a condução espiritual da paróquia, da igreja. Um conjunto de paróquias forma uma diocese, que é um poder, né, regional. Quem comanda esse poder regional é um bispo, né? Ele é a ponte, literalmente, bispo significa ponte, né, entre as várias paróquias, e ele está subordinado ao arcebispo, que controla, então, né, um conjunto aí de dioceses, e todos se reportam aos cardeais, que, por sua vez, vão se reportar ao Papa. O Papa que também vai mandar no abade, o abade que é o chefe do monastério. E dentro do monastério nós temos os monges. Tá? Os monges, tanto os homens quanto mulheres, obviamente separados. Os monastérios que havia monastérios masculino, havia monastério, né, feminino. Eles não, óbvio, não eram unissex, né? Eles eram separados, né, por sexo. Né? Então, monastérios para homens, monastérios para mulheres. Beleza? A partir do século XII surge o Santo Ofício da Inquisição. Tá? Por que surge o Santo Ofício da Inquisição? Então, em virtude aí da contestação da ordem vigente, ou seja, quando a galera começa a questionar certas coisas da igreja, seja teológica, seja em termos sociais, né, você começa a ter aí, por parte da igreja, obviamente, uma apreensão, né, que poderia levar aí a alguma desestabilização. Então, para evitar essas tensões, a igreja criou o Santo Ofício da Inquisição. A Inquisição, ela era um órgão político-religioso, né, que teve seu início no século XII e que está retratado aqui também, né, nesse livro, que inicialmente, né, o objetivo ele era muito sincero, né? O objetivo era trazer de volta ao seio da igreja aqueles que eram considerados hereges. O que é uma heresia? É um pecado. Então, herege é aquele que, né, comete uma heresia, é aquele que vai questionar os dogmas, ou seja, as verdades incontestáveis da igreja. Né? No primeiro momento, a ideia era, né, convencer esses caras, né, que eles estariam errados, aquela coisa toda. Mas ela acaba descambando para a violência, né? Todo mundo que já ouviu falar da Inquisição, né, sabe que ela há uma visão negativa acerca dela, né, sobretudo a Inquisição espanhola, né, como diz lá no Monty Python, ninguém espera a Inquisição espanhola, né, e a Inquisição ela vai atuar no sentido, né, de reprimir
e aí reprimir no sentido violento qualquer tipo de contestação que surja contra a igreja. A gente vai ver isso em dois exemplos aqui que ocorrem na França nesse contexto. Para não repetir, o feudalismo, tal como nós estudamos aqui, é o modelo francês, sobretudo. Tá? Então, assim, o primeiro movimento que a gente vê coibido pela Inquisição foram os valdenses. Quem são os valdenses? O nome deve-se a um rico comerciante de Lyon, chamado Pedro Valdo, né, que vende tudo o que possuía, né, distribui aos necessitados e começa a pregar um voto de pobreza, a criticar as atitudes de ostentação do clero e a rejeitar também as imagens, né, os ícones. Ele vai dizer que aquilo é idolatria. Veja, isso é uma contestação tanto em termos teológicos quanto em termos sociais da ordem vigente. Por conta disso, né, nós temos a atuação da Inquisição no sentido de coibir, né, e vai coibir violentamente esse movimento valdense e, sobretudo, né, os cátaros, ou ainda, né, albigenses, também chamados. Os albigenses, né, se deve ao nome da cidade de Albi, no sul da França, né, foi um dos maiores redutos destes cátaros aí. Tem um livro aqui, né? Esse livro aqui é uma referência aos hereges de Deus, a cruzada albigense, né? A cruzada dos cátaros e albigenses aí, né? A igreja vai, claro, coibir também de forma muito violenta, né, esse movimento. Então, foi um dos maiores redutos dos cátaros que contestavam a opulência, a riqueza da igreja, a corrupção da igreja, né, e pregavam o ascetismo, ou seja, né, uma vida simples em todas as esferas da vida. Lembrando que a igreja era a grande senhora feudal, a igreja estava muito, né, rica nesse momento, ela era um poder político muito grande. Tá? E o livro referência para você trabalhar com a Idade Média é esse livro aqui, chamado A Sociedade Feudal, do Mark Bloch. Para quem tem interesse aí, né, em feudalismo, é uma obra best-seller sobre este conteúdo. Beleza? Então, por hora, é isso. Nos vemos lá nas Cruzadas. Próxima aula vamos falar da Baixa Idade Média. Beijo, se cuide.